Oi, sou a Thaís Maciel, mãe da Jade e jornalista. Tô aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre o que eu achei mais difícil durante o período de nascimento de dentes do bebê. Quais os sintomas que eu achei mais difíceis de lidar. Foi uma época que marcou bem a minha vida, porque eu arrisco dizer que foi uma das partes mais difíceis da maternidade que eu vivenciei com a minha filha. Os sintomas da dentição, eles são muito diversos. Um desgaste que a gente não espera, porque eu confundi muitas vezes a dentição da Jade com a fase oral, que ela enfiava tudo na boca, a mão na boca, e ela ficava coçando, parecia que tava coçando a mão, mas na verdade ela tava sentindo as coisas pela boca. Quando aconteceu a dentição, eu não estava esperando, porque pra mim ela já tava acontecendo tinha um tempão, que a gengivinha tava inchada, mas na verdade era só a Jade sentindo o mundo pela boca. E quando chegou mesmo, por volta de 8 meses de vida dela, começaram a nascer os primeiros 2 dentinhos aqui de baixo e logo em seguida começaram a nascer os 2 de cima. O mais comum é que a dentição dos bebês aconteça por volta dos 6 meses de idade, mas também pode acontecer no período de 3 meses a 1 aninho. Quando a criança completar 3 anos, é provável que esse bebê já tenha 20 dentes na boca. Os primeiros, que são esperados, são os incisivos inferiores, que são esses 2 aqui de baixo. A média é que eles apareçam entre 5 a 7 meses, mas o da Jade apareceu com 8 meses. Os incisivos superiores é que é entre 6 meses a 8. Depois são os incisivos laterais superiores, que é esse aqui, ó. Depois os incisivos laterais inferiores, que é por volta dos 10 meses. Esperado. E depois vem os primeiros molares, que, como a minha mãe diz, canjicas, que no caso é desses dentões, sabe? Que já pra gente mastigar atrás. Aí depois dos primeiros molares que costuma vir os caninos, que são esses. Entre 2 anos e meio a 3 anos que costumam nascer os segundos molares. São os molares lá do final, né? Mas a Jade inventou de nascer todos os dentinhos quase que de uma vez. Quando começou a apontar os de baixo, o de cima já estava nascendo. Logo depois começaram a nascer todos esses dentes, assim, tipo, o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Inclusive os molares e o canino. E por isso que eu acho que foi uma fase muito difícil, porque foi um desconforto extremo pra ela, que ainda é bebê. E não sabe se expressar, não sabe nem onde tá doendo, nem sabe por que aquele desconforto tá acontecendo ali na boquinha dela. E é normal que o bebê, durante a dentição, fica muito irritado, fica agressivo. A Jade começou a me bater, ela nunca tinha me batido. No primeiro episódio que a Jade apresentou a agressão comigo, com o pai dela, foi no momento da dentição, que ela não sabia mais expressar como tava incomodada, como tava doendo, e ela ia lá e socava e batia. E quando eles são bebês desse tamanico, né, 8 meses, 9 meses, por exemplo, não tem a menor consciência de agressividade, de fazer birra, nem nada disso. Simplesmente são reflexos do que eles estão sentindo e não conseguem se comunicar. Então eles são bem instintivos ainda em relação a isso. Então por isso eu sabia que ela tava bem desesperada, porque um comportamento desse, né, do bebezinho, as gengivas ficam muito inchadas, muito inchadas. Nossa, eu lembro que assim, dava um sorrisinho assim. Você vê que a gengiva fica até branca, sabe? De tanto que o dentinho pressiona pra poder sair. E esses sintomas, eles podem acontecer de 3 a 5 dias antes do dente apontar ou semanas antes. Os sintomas costumam desaparecer assim que o dente rompe a gengiva. Mas como um dente acabou de romper, mas o outro dente já tá caminhando para romper a gengiva, significa que vão ser assim meses, entendeu? Meses. Foi o nosso caso com a Jade, porque ela ficou muito tempo com sintomas de dentição. E foi uma coisa assim. Imagina, acabou de romper esse, aí aliviou esse sintoma, quando vê tá nascendo o outro do outro lado, tá nascendo o outro de cima, e não para de nascer. Então a dentição em si é um processo assim de reflexão, porque tudo que a criança começou a evoluir em relação a sono, a alimentação, a comportamento, começa a querer engatinhar, todo aquele processo maravilhoso de consciência daquele bebezão que agora já é mais independente, já come. Aí quando vê, regride, come mal, acorda muitas vezes à noite ou não dorme, simplesmente acorda de madrugada e fica acordado. Mas calma, que tem bebês sortudos que não sentem absolutamente nenhum sintoma. Olha que delícia, né? Se o seu bebê foi esse, não coloque a culpa e nem o crédito do colar de âmbar, porque mesmo se você não tivesse colocado aquele colarzinho, seu filho não apresentaria sintomas. Em relação a essa pauta de colar de âmbar, adoraria comprem colar de âmbar para amenizar o desconforto dos dentes dos seus filhos,
Mas isso não é verdade. Eu perguntei pro meu pediatra, eu pesquisei muito e gostaria muito que solucionasse o problema de desconforto durante a dentição. Porém, infelizmente, o colar é maravilhoso, lindo, e eu até acredito muito na energia das pedras, mas não em relação a apenas o contato, né? Porque o que eles dizem é que o colar em contato com a pele começa a liberar pequenas quantidades de elementos, né, que tem dentro daquela pedrinha. Lá tá escrito, né, em todos os lugares que eu li, o contato da pedra com a pele faz com que a pele absorva as propriedades anti-inflamatórias e analgésicas daquela pedrinha, que eu até acredito que dentro dela tenha propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, porém eu não acredito e nunca, jamais, em nenhum artigo científico, em nenhum estudo feito até hoje, foi comprovado que esse contato possa ser eficiente tanto na dentição quanto em qualquer outra coisa no organismo da criança. Mas em questão assim, a medicina homeopática, em que a gente toma pequenas doses daquela medicação e faz com que o nosso corpo melhore mesmo, e aquilo ali realmente resolve muitos problemas, e eu acredito demais. A homeopatia é um estudo sério, ela é sistêmica, a gente realmente engole e aquilo ali faz efeito no corpo todo. Não é uma coisa que o meu médico receitou, ele inclusive disse, tá, se você acha lindo, coloque no tornozelo dela, porque na garganta ainda assim tem muitos riscos. A criança pode inclusive arrebentar aquilo, ela pode engolir as bolinhas, tem risco de enforcamento. Se a Jade tivesse que ter sintomas, ela teria. E se a Jade não tivesse que ter sintomas, não seria por causa do colar, seria por causa da genética dela mesmo. E olha que eu queria muito, muito acreditar, e eu queria muito que funcionasse, mas todas as pessoas ao meu redor que usaram colarzinhos de âmbar, que amam eles, muitas delas falaram, eu usei e minha filha teve todos os sintomas da dentição possíveis. Aí tá a prova viva de que realmente é a genética da criança e não necessariamente o contato com a pedra. E se caso você acredita e fica mais confortável com o seu filho usando esse tipo de colar, que o contato vai adiantar para o seu filho em algum aspecto, use no tornozelo ou na mão, e que tenha uma travinha de segurança que simplesmente abre com facilidade para não acontecer nenhum tipo de torniquete, né, que quando aperta, ou sufocamento mesmo. Muito cuidado também pro seu filho não estourar ele e engolir as pedrinhas ou alguma coisa do tipo, porque é arriscado sim. Os sintomas mais difíceis pra mim, primeiro, chora muito mais do que o normal. O dia inteiro da criança ela vai ficar chorona, manhosa, dengosa, assim, tudo ela, tudo a criança vai estar chorando. A maior parte do dia chorando durante essas semanas. Inclusive, né, a Jade, no caso, foram meses. No nosso caso, foram dias bons e a maior parte dos dias difíceis. Em dias que ela dormia bem, que ela dava risada, dá pra perceber exatamente a vermelhidão aqui nos dentinhos, assim, e aquele branquinho, assim, de que vai apontar o dente. Às vezes, uma bochecha fica mais corada que a outra, uma certa vermelhidão aqui nessa região. Baba, muita baba, tem crianças que não babam. Nos dias que o dentinho ia apontar, ela babava muito, roer e mastigar muitas coisas, então tudo que tava na mão tava na boca pra poder aliviar. E também os mordedores gelados, né, eles são indicados pra poder aliviar isso no dentinho do neném. São os mordedores assim que vem com um gelzinho, eu vou estar deixando no link aqui, que isso é uma das coisas que realmente eu achei que aliviou o dentinho da Jade. E fazer picolézinho de leite. Se você ainda dá mamar, ordenha o seu leite, faz geladinho, depois dá na boca do bebê e ele vai ficar, né, assim, fazendo aquela baguncinha com aquele gelinho de leite. Dá uma aliviada, calor que fica naquelas gengivas que estão tão inchadas e irritadas. Outro sintoma é acordar mais vezes durante a noite. A Jade começou a acordar muitas vezes, foram coisas de 20 vezes, sei lá, 30 vezes. Ela não dormia mais, ela ficava mamando a noite inteira. Tanto é que eu coloquei ela na nossa cama. A gente fazia cama compartilhada a noite toda, sendo que antes ela dormia no bercinho dela, justamente pra eu só tirar o peito e dar uma mamar ali, porque tava ficando muito difícil e cansativo demais pra mim. E foi justamente quando eu comecei a dar mamadeira pra ela à noite, porque eu não tava aguentando mais dar tanto mamar, eu tava muito exausta. E aí eu duvidei da quantidade de leite que eu tinha e falei, não, acho que eu vou dar mamadeira à noite, pelo menos, e continuar com o peito de dia. Que é bom que o Pedro também pode dividir comigo. Por exemplo, se forem 10 vezes que ela vai mamar durante a noite, 5 vezes eu dou mamar e 5 vezes o Pedro dá mamar. Foi o meu pensamento. Não significa que é o correto, mas é o que eu dispus a fazer pela minha saúde mental, pela minha saúde física, que depois
Assim, houve consequências na minha saúde física, dessa exaustão por causa da amamentação que eu tive no final, até aconteceu o desmame por volta de 11 meses. E um dos grandes pilares para eu começar a querer o desmame foi a dentição. E a mamadeira que eu ofereci pra Jade é uma da Avente. Ela é muito maravilhosa, com um bico muito especial, assim, que é tipo pétala. Ele não atrapalhou hora nenhuma a amamentação durante o dia. E ela pegou super bem essa mamadeira, então com o interesse de continuar a sua amamentação, essa mamadeira é ótima, porque ela realmente, no meu caso, né, não que não tenha riscos, né, mas pra mim funcionam bem. A Jade continuava a pegar o peito normalmente e à noite ela mamava com essa mamadeira. Vou deixar o link aqui embaixo também. Então ela ficou de 8, 9, 10, 11, 12. Ela ficou uns 4 a 5 meses com sintomas de dentição. Todos esses sintomas. Muita gente acredita que febre e diarreia também são sintomas dessa fase de dentição, mas não é comprovado cientificamente que uma coisa esteja associada à outra. O que eu posso falar pra vocês é que a Jade apresentou febre, sim, em vários momentos do processo de dentição, principalmente quando o dente ia apontar, tipo, no outro dia. Um dia antes ela ficava com febrinha, 2 dias antes ela ficava com febrinha. E era uma febre inexplicável, porque era período de pandemia, então todos nós estávamos assim reclusos em casa, ninguém saía por nada, e se saía era só de máscara. Então eu acredito que não tenha sido proveniente de vírus nem bactéria, entende? Por isso que eu acho que, por mais que não seja comprovado cientificamente que a febre esteja associada à dentição, acho sim que ela está associada à dentição. Por algum motivo lá dentro do organismo da criança existe essa reação. Pode inclusive ser até psicológico, porque febre pode ser psicológico. Tem aquele desconforto, toda aquela tensão, assim, aquele mal-estar generalizado da boca da criança. E ela não sabendo racionalizar aquilo, pode sim gerar aquela febre, que é mais um motivo para você ficar preocupado, né? Dar antitérmico, que no caso é falar com o pediatra. Todos os pediatras são cansados de saber que às vezes a gente fala que tá com febre e na verdade é a dentição. Com certeza você deve estar mantendo seu pediatra informado de qualquer sintoma que seu filho tenha durante esse processo de dentição, para ele estar te indicando os melhores remédios e os paliativos para esses sintomas. Uma das coisas que o pediatra da Jade indicou fazer é lavar bem a mão, pegar o nosso dedo, né, e começar a ajudar o neném a coçar a gengiva. Pode ser até com gaze. Aí coloca assim e começava a coçar assim. A Jade gostava até que eu fizesse isso, assim, só que tinha um momento ela sentava o dentão em mim. Dentão não, sentava o gengivão em mim. E a dentista da Jadezinha, que é a minha madrinha, ela falou pra eu comprar uma dedeira de silicone, que tinha um tanto de sardinha de silicone bem massinha também, pra eu já começar esse processo de escovação da gengivinha dela e pra aliviar esses sintomas de inchaço e desconforto da gengiva. E eu achei que foi uma boa também. Muito necessário que nós sejamos pacientes e amorosas o máximo que der, porque aquele bebê, ele não tá sabendo o que tá acontecendo com ele, e ele tá extremamente desconfortável e extremamente dolorido, aquela boquinha, tadinho. Então a gente tem que dar muito amor, muito carinho, muito acolhimento. Esse é o momento do acolhimento, de 400 vezes acolher, 400 vezes ficar juntinho, fazer muito carinho, mesmo estando exaustas. É um processo difícil e é pra todo mundo, não, pra maioria das pessoas que tem nenês. O melhor remédio no final das contas é mastigar. Quanto mais a criança estiver mastigando alguma coisa, mais vai aliviar aquilo ali, principalmente se for geladinho. Então teve momentos da Jade não aceitar nenhum tipo de comida morna, então ela só aceitava coisas mais geladas, até alimentos, assim, comidas salgadas a gente tinha que dar gelado, tinha que dar um almoço pra ela em temperatura ambiente, não podia ser morno, porque senão ela não comia. Variados tipos de mordedores. Casos muito extremos, os bebês podem tomar analgésico, mas aí é receitado pelo pediatra e você vai ver o limite do seu bebê. E agora, né? Nasceram os dentinhos. Como a gente escova os dentes dessa criança? Gente, eu quero muito indicar pra vocês um vídeo que eu fiz com a primeira consulta da Jade ao dentista, que é a minha madrinha. E ela simplesmente me ensinou passo a passo qual a forma correta de escovar os dentes do bebê. E todas as dicas lá, a gente conversa sobre chupeta, o que pode ou não atrapalhar a arcada dentária do bebê, qual a pasta a ser utilizada, qual a escova de dente. Esse vídeo é muito completinho, eu vou até deixar ele aqui como sugestão pro próximo vídeo pra você assistir. Se inscreve no canal pra você estar recebendo mais dicas como essa. Me conta aqui nos comentários quais foram os sintomas que vocês mais acharam difíceis aí. Espero muito ter ajudado de alguma forma. Um beijo!
e até o próximo vídeo.